Eu cresci numa época em que você podia ficar na rua brincando até tarde, sem medo de ser assaltado. Numa época em que os pais e os mais velhos eram respeitados, que os professores, além de admirados, eram muito respeitados. Da mesma forma, a polícia e as forças armadas. Naquela época, bandido não se criava. Ao mesmo tempo, o rock era rebelde e não a porcaria de hoje vendido ao sistema. E os biquínis das mulheres nas praias e as sungas dos homens eram indecentes. Ah, mas a repressão era forte e não tinha liberdade de expressão. Mentira. Tirando aquele pessoalzinho que está aí até hoje, aqueles comunistinhas de merda daquela época são os mesmos, só que agora são velhos, mas continuam sendo canalhas. Tirando esse pessoalzinho que queria implantar no Brasil a ditadura do proletariado, estes foram perseguidos. O resto da população, eles estavam cagando para o regime militar. Comunistas eram perseguidos e deveriam ser perseguidos até hoje. Aliás, esse regime, assim como o regime do Adolf Bigodinho, deveria ser proibido no mundo inteiro também. Isso é um regime assassino, um regime genocida, mas eles ainda estão aí. Naquela época, MR8, VAR Palmares, DIRJ, PPL, Colina, dentre outros, eram criminosos revolucionários comunistas. Aliás, a Dilmanta, a assaltante de banco, pertencia a VAR Palmares. Esse povo era perseguido, a população trabalhando, prosperando, estudando e curtindo a vida na praia. Sem medo de arrastão, sem medo de polícia, sem medo de nada. Esses eram os anos de chumbo. Dá uma pesquisada, se você tiver interesse, dá um Google. Pede aí fotos das praias dos anos 70, 80, você vai ver o que era aquilo. Aí você vai falar que aquele povo era perseguido. Tem até, você vai achar foto, eu vou colocar aqui, do Gilberto Gil e Caetano Veloso com uma sunguinha ridícula na praia, aquela puta cabeleira. Eram os perseguidos, eles estavam preocupados, nossa, dava até dó. Eu estudei em escola pública do primeiro ano primário até o terceiro ano do colegial. Muita gente não vai nem saber do que eu estou falando. E eu saí direto da escola pública para a faculdade. Aliás, eu passei em 3 concursos vestibulares naquela época. Porque a escola pública era boa, existia. Olha como é que está o ensino hoje. Estou falando aí dos anos 70, 80. E na década de 90 ainda tivemos o acréscimo dos programas de TV. Meu, aquilo era uma baixaria, mas ninguém ligava. A gente encarava tudo com naturalidade. Tinha mulher quase pelada, tinha viado, traveco, anão, piranha. Quem não se lembra da Xuxa? Tinha de tudo. Só não tinha uma coisa: mimimi de lacradores. Nosso povo era feliz e sabia. Aí chegou a anistia e os merdas dos comunistas voltaram para o país. Maldita anistia. Hoje, 2025, os comunistas de merda dominaram o país. De novo. Tá tudo uma maravilha. Temos os impostos mais caros do mundo. Pobreza, favelização, criminalidade, drogas, ensino sucateado, universidades dominadas, instituições desmoralizadas e cheias de vagabundos. O país está do avesso. Olhem as notícias de ontem e hoje. MC Pose do Rodo. Até ontem eu tinha tido a alegria de nunca ter ouvido falar desse merda. Traficante fantasiado de rapper foi preso por associação ao tráfico, declarou pertencer ao Comando Vermelho, sua namorada lavou 250 milhões de reais para a facção e 5 dias depois ele foi solto. 250 milhões. O Comando Vermelho contratava ele para shows e aí ele lavava o dinheiro para os caras. Tá soltinho. Até aí, mais um dia normal na Brazuela. A gente vê criminoso e traficante sendo solto pela justiça, já está no nosso dia a dia. Isso não é mais notícia. O problema reside nisso. Dá uma olhada no tamanho da multidão que foi acompanhar a soltura do bandido.
Chega a impressionar, dá uma olhada o que tem de gente. E o organizador da festa foi o MC Oruan. Sabe quem é esse maluco? Ele é nada mais, nada menos do que filho de Marcinho VP, outro que foi preso e solto em poucos dias. Dá uma olhada nesse camarada chegando numa comunidade do Rio de Janeiro de helicóptero. Que é filho do traficante Marcinho VP, o rapper aterrissou numa... Quase voou pula-pula ali, Fabiola. Quase voou, e era um evento de Dia das Crianças, né? E aí a gente vê o helicóptero pousando, brinquedos infláveis desse helicóptero não se pronunciou. É uma irresponsabilidade isso, hein? Cuidado, tem que tomar cuidado. Não se engane, não era Michael Jackson, nem Neymar, nem Cristiano Ronaldo, nem Messi. Era filho de um dos maiores traficantes do Brasil. Aclamado. Esse é o retrato de hoje do Rio de Janeiro e, por extensão, do Brasil inteiro. Policial desmoralizado, justiça nefasta, bandido idolatrado. Claro, você vai esperar o quê? Num país em que você tira um bandido da cadeia condenado em 3 instâncias e coloca ele com a bunda sentada na cadeira da presidência, você vai esperar o quê? Esse mesmo bandido que disse semana passada, semana retrasada, que não poderia classificar as organizações Comando Vermelho e PCC, primeiro comando da capital, como facções terroristas. Disse isso para o governo americano. Não, aqui nos nossos meninos ninguém mexe. Por outro lado, você condena um humorista, o Léo Lins, a 8 anos de prisão em regime inicialmente fechado, enfia uma multa milionária na cabeça dele por conta das piadas que ele contou em seu show. No show, aonde as pessoas pagam para ver o humorista fazer piadas, sejam elas de bom gosto, de mau gosto, pesadas, leves, não interessa. Artigo 220 da Constituição Federal, liberdade de expressão. O cara foi preso inconstitucionalmente. Estão rasgando a Constituição. Eu estava vendo o Paulo Figueiredo mais cedo e aí ele colocou uma foto da juíza que condenou o Léo Lins e ele fez várias piadas sobre o tamanho da testa da mulher. Eu não tinha reparado, mas realmente, bom, isso não é uma testa, isso aí é um atestado, né? Normalmente o que chama a atenção dos homens é outra testa. Lembra do professor Xavier do X-Men? Se ele for ler a mente dela, ele vai levar uns 15 dias. Humoristas, é chegado aquele momento em que vocês deveriam dizer saudades do governo Bolsonaro. E enquanto isso, na sala da injustiça, o cabeça de cotovelo condenava a deputada federal Carla Zambelli do PL a 10 anos de cadeia por possível invasão hacker no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. A história bem da mal contada, diga-se de passagem. E ele decretou a prisão dela logo após saber que ela tinha saído do país. Quer dizer, ela está condenada, mas ela tem direito a recurso, então ela poderia sair do país tranquilamente, poderia estar lá tranquilamente e voltar quando quisesse, mas não, ele decretou a prisão dela e, não satisfeito, mandou bloquear as redes sociais da mãe dela e do filho dela menor de idade. E ainda incluiu a deputada na lista da Interpol, cassou seu passaporte, bloqueou suas contas, bens e valores e suspendeu seu passaporte. Tá bom ou quer mais? Agora já temos 2 deputados federais em alto exílio no exterior. Invasão hacker, não comprovada, 10 anos de prisão. Piada de mau gosto, 8 anos de prisão. Conexão ao tráfico, porte ilegal de arma, 5 dias de prisão. Batom na estátua, 14 anos de prisão. Roubar velhinhos do INSS, sem prisão. Sabe quem é o careca do INSS? Ele movimentou mais de 50 milhões de reais em esquema de descontos ilegais dos aposentados, disse a Polícia Federal. Todo mundo sabe, ele era o cara que administrava a porra toda. Ele arquitetou todo esse roubo contra os velhinhos. Sabe o que aconteceu com ele até agora? Praticamente quase nada. Apreenderam deles alguns veículos de luxo e parou por aí. Claro, estão dando a ele um tempo para que ele possa arrumar a casa, que está uma bagunça. Nem chamado ainda para depor, ele foi. O problema é que ele tem um carro de luxo em nome da esposa de um ministro do TCU. Precisa arrumar isso aí, tá ok? Ninguém ainda sabe o tamanho do rombo
contra os velhinhos aposentados do INSS. Já está chegando a casa de 100 bilhões de reais e ainda tem os empréstimos consignados irregulares que estão vindo à tona. Isso ainda vai longe, esse buraco está aumentando e não teve ninguém preso até agora. Mas olha a rapidez para prender o Léo Lins e decretar a prisão da Carla Zambelli. Porém, a grande preocupação desse povo não é nada disso que está acontecendo, não é o tráfico dominando o Rio de Janeiro, dominando o Brasil, não são as fraudes do INSS, a roubalheira desenfreada em todas as estatais. A grande preocupação do desgoverno do amor são as redes sociais. É isso que abala, isso que está abalando o Brasil. Liberdade de expressão. E o Supremo, expert em soltar bandidos, também está muito imbuído nessa pauta. Alguma coisa entre hoje e amanhã deve sair. As redes sociais atrapalham o bom andamento do país rumo ao comunismo, ao narcotráfico, a alianças com ditadores mundo afora, aliança com China, etc. Então atrapalha quando você tem redes sociais que as pessoas ficam enchendo o saco, falando um monte de coisa. Tem que acabar com isso. Como que nós vamos roubar tranquilamente se todo mundo fica expondo? Não adianta a Rede Globo, a TV estatal do bandido, esconder se as redes sociais ficam por aí jogando toda a Merlin no ventilador. Enfim, é o que temos para hoje. Bandidos idolatrados, bandidos salvando a pele de bandidos, políticos que não roubaram perseguidos, famílias destruídas por uma corte nojenta, ratos infestando todos os poderes da República. E o povo refém dominado por quadrilhas que estão ficando mais fortes e maiores que o próprio Estado. Ah, que saudade dos tempos em que polícia era polícia, que bandido mofava na cadeia, que cidadão de bem, trabalhador, era valorizado e podia sair às ruas sem medo de ser roubado, de ser morto. Anos 70, 80. Quem viveu sabe. Desenvolvimento, prosperidade, segurança, liberdade para fazer qualquer coisa, menos ser revolucionário comunista. Aí o bicho pegava. 2025. Somos roubados pelos bandidos, pelo governo, somos presos sem cometer crimes, somos perseguidos por crimes de opinião, somos reféns dos criminosos, sejam eles estatais ou particulares. Enquanto isso, nossas gloriosas frouxas armadas pintam meio fio, fazem cara de paisagem e abocanham as sobras dadas pelo sistema. País de melancias covardes, tudo isso só foi possível e é possível graças à sua complacência, sua covardia, sua subserviência, vendidos safados que desonram a pátria e a farda que vestem. Vamos ver quanto tempo vocês vão levar para acordar e salvar o país. Major Valdir Palma, de Bragança Paulista. Até a próxima, claro. Se deixarem. Forte abraço.